bom dia, como vai você? Quem tem medo das lágrimas nunca ensinará seus filhos a chorar. Quem tem medo das suas falhas nunca ensinará os seus alunos a assumirem. Você já viu um adulto que fica mentindo sobre suas posições, sobre suas escolhas? Essa pessoa, quando ela estiver na função cuidado, ela nunca vai poder ensinar como é errar e corrigir, porque ela sempre foge da realidade. Agora, quem tem medo de suas lágrimas nunca ensinará os seus filhos a chorarem. É tão bom, e a neurociência tem estudado tanto sobre isso, né? E eu falo neurociência como se estivesse lá longe. Nós estamos estudando o benefício que a descarga energética que acontece no corpo através das lágrimas, através das ações, através das expressões, trazem de cura. Quando eu choro, eu posso economizar ansiolítico, antidepressivo. Sabia? Quando eu permito que o meu corpo se reorganize, a descarga aconteça, eu me coloco em ordem. Naquele filme A Cabana, Deus, na representação daquela mulher, fala pro Mac, permita que as lágrimas curativas, as águas curativas, rolem pelo seu rosto. E nós precisamos deixar que as águas saiam pelos nossos rostos. Por quê, Irlânia? Porque a gente se cura. E aí, gente, peguei Viktor Frankl. Viktor Frankl, porque eu acho que é fundamental. Viktor Frankl tinha que acontecer. Mas ele fala assim, a vida é sofrimento. E sobreviver é encontrar sentido na dor. Se há de algum modo um propósito na vida, deve havê-lo também na morte, na dor. Mas algumas pessoas podem dizer a outra, o que é esse propósito? Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que a resposta implica. Se tiver êxito, continuará crescendo, apesar de todas as indignidades humanas. E ele cita a seguinte frase de Nietzsche: quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. E vivendo num campo de concentração, vivendo toda a dor daquele caos naquele lugar que não era para acontecer, mas aconteceu, a gente não consegue lá mudar o passado, a gente consegue aceitar e seguir. Ele fala o seguinte: a única coisa que sobrou é a última liberdade humana, a capacidade de escolher a atitude pessoal que assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Essa liberdade última, reconhecida pelos antigos estoicos e pelos modernos existencialistas, assume um vívido significado da história de Frankl. Os prisioneiros eram apenas cidadãos comuns, mas alguns, pelo menos, comprovaram a capacidade de erguer-se acima de um destino externo ao optar de serem dignos de seu sofrimento. E ele continua dizendo, olha, gente, isso aqui, ó, tem que ler, sei lá, acho que eu já li umas 15 vezes esse livro e leio de novo. Por quê, Ilane? Porque eu aprendo muito. Mas ele diz que a pessoa, ao ser orientada a seguir para a câmara de gás, ela escolhia se ela ia esperneando ou se ela ia com uma oração nos lábios e uma canção no coração. Ilânia, isso é romântico. Olha, romântico ou não, quem viveu isso deixou escrito para mim, para eu ler e aplicar na vida. Porque viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, é uma escolha pessoal diária. E ele fala que de tudo que nós temos é a escolha. Os pais que impõem sua autoridade são aqueles que têm receio das próprias fragilidades. Os limites devem ser colocados, mas não impostos. Alguns limites são inegociáveis,
porque compromete a saúde e a segurança dos filhos. Por exemplo, eu costumo dizer, né? Uma pessoa que tem um filho e mora no primeiro andar de um prédio, ele deve ter grade em casa. Se ele mora no segundo, ele é obrigado a ter grade em casa. Se ele tem que ter grade em casa. Tem que ter. Isso é um limite que... Como é que a gente faz? Não, meu filho, vou fazer meditação. Amor, a gente vai ser o Buda. Que é Cara, não existe isso. Não existe. Subiu. Tem que ter grade. São limites inegociáveis de segurança. Entende? Entre outros limites, eu coloquei esse gritante porque esse é inegociável, porque é sobre saúde e segurança. Mas mesmo nesses casos deve ser uma mesa redonda, como diálogo com o filho sobre os motivos desse limite. Eu vou colocar a tela, mas eu vou ensinar, porque vá que na casa da vovó não tem tela. Eu trabalhei com uma pessoa que ela tinha netos. Na casa dela não tinha grade. E um dia ela estava lá e ela viu no telhado do vizinho, ela morava num prédio alto, no telhado do vizinho os bonecos. E ela falou, meu Deus, minhas bonecas, que ela guardava bonecos que ela colecionava. Aí eu falei assim, então, né? Você tem 3 netos e você ainda não botou grade? Ou você não recebe seus netos? Porque as bonecas foram. Vamos supor que uma criança dessa queira buscar a boneca. Gente, eu trabalho com criança desde que eu era criança. Então eu fico muito... a lupa. Porque criança cega a gente. E é 1 minuto para uma tragédia irreparável acontecer. Então a gente tem que se antecipar, sabe? Não dá. A gente vai dialogar, a gente precisa ensinar que não pode, que não vai, cuidado, que tem tela e grade, mas não é pra se pendurar, porque nada é absolutamente seguro, mas a gente coloca uma barreira de proteção ali, né? Nesses 20 anos atendendo inúmeros pacientes, descobri que certos pais eram superamados pelos seus filhos. Eles não os espancaram, não eram autoritários, nem deram bens materiais a eles, nem tinham privilégios sociais. Qual foi o segredo? Eles se deram aos filhos. Educaram as emoções dos filhos, cruzaram seu mundo com o mundo deles, viveram naturalmente. O diálogo é uma ferramenta educacional insubstituível. Ah, não, eu vou dar aqui. A Alexa, vai ter uma Alexa em cada... Alexa, você pode... Vamos pegar o robozinho que tira lixo. Vamos pegar o robozinho que guarda brinquedo. Não, vamos dar iPhone, iPad e tantas TVs durante a casa. Isso não vai fazer diferença na vida do seu filho. Porque isso ele tem em qualquer lugar, na casa da vovó. Ele tem na escola. Estamos nos equipando para isso. Agora, aqui. Na minha casa, meu pai brincava de dama, dominó. A gente não jogava Uno. Uno eu aprendi com adolescente no consultório. Mas ele brincava. A gente brincava de pular, de andar de bicicleta. A gente andava. Meu pai trabalhava nos Correios e ele saía no horário de verão mais cedo. Minha mãe levava a gente pra praia e encontrava a gente lá. Quem é dessa geração agora, alguns anos, não sabe mais o que é horário de verão. Mas o dia demorava mais a acabar, né? E aí a gente ia pra praia, ficava, ai, horário de verão, agora a gente vai pra praia encontrar papai. E era gostoso. Isso não traumatiza ninguém. O que traumatiza são as ausências, as faltas, a impaciência. Isso traumatiza. Então, por favor, crie memórias adultas, mas para isso você precisa ser adulto. E adulto brinca, adulto conversa, adulto ensina, adulto... se encanta pela vida, adulto recomeça, adulto pede desculpa e adulto faz o que precisa ser feito. O diálogo é uma ferramenta educacional insubstituível. Deve haver autoridade na relação pai e filho, não autoritarismo, autoridade. E professor e aluno. Mas a verdadeira autoridade é conquistada com inteligência e amor. Pais que beijam, elogiam e estimulam seus filhos a pensar desde pequeno não correm o risco de perdê-los
e de perder o respeito deles. Ó, pais que beijam, elogiam, estimulam, corrigem, pontuam. A Bárbara Fredrickson, que é a autora que fala de amor, ela diz que amor sem limite é apego ou dependência. E nós precisamos dar limite. Quem dá limite dá amor. E nós precisamos. Eu não estou fazendo algo ruim, colocando grade aqui para meus sobrinhos de 5 anos. 9, 5 e 2. Vai fazer 3 agora, dia 14. Vão se jogar aqui. Eu coloco grade porque eu quero segurança para eles. Amor, eu tô dando amor. Limite é amor. Eu protejo, por isso eu amo. Mas ensino. Cuidado. Não fica pendurado na janela, porque eles acham que tem grade e faz parte da sala. É quase que o chão que eles pisam. E não é verdade. Mas eu ensino. Não devemos ter medo de perder nossa autoridade. Devemos ter medo de perder nossos filhos. É isso. A família é um bem muito precioso. Eu sou psicóloga por causa da minha família. Eu vim para psicologia porque minha mãe adoeceu. E eu falei com tanta dor na minha família, porque um membro que adoece, toda a família adoece. Eu falei assim, cara, o que depender de mim, eu vou me munir, eu vou estudar, e eu vou ajudar. E aí, desde então, eu comecei a estudar, para ajudar famílias, para ajudar pessoas a superarem seus conflitos, para curar seus traumas, para não repetir no presente a vida ruim do passado. Por isso eu estou aqui. E eu espero também que você saiba para que você está aqui. Porque é bom quem tem um porquê viver. Ó, Victor Frankl de novo. Vou deixar essa frase pra gente encerrar. Quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Tenha o seu porquê. Descubra por que a sua vida vale a pena. E viva intensamente. A vida é muito curta para ser pequena. Aproveita. Só nos resta viver. E é isso. Beijo grande e até amanhã.